Meu nome é Maria Cristina de Souza Lima Rizzi, e mais conhecida como Cristina Rizzi. Adoro andar no corredor do prédio central e reconhecer os tacos, que é o mesmo chão que eu pisava, que eu sentava. Então isso para mim é legal. Sabe assim, o fato de ter alguma coisa que permanece desse todo é uma coisa que faz muito bem. Tem história de família aí. Bom, Maria, somos todas as netas, quase todas, as netas da minha avó Chiquita, do lado da minha mãe. E eu inaugurei a fila de 15 Marias, não é? Então é um nome, minha família é de origem e tradição católica, então Maria é um nome dado às mulheres. Quando não é Maria, é Ana, não é? Então, por isso. E Cristina, não é? Meu pai, também religioso à sua maneira, quis fazer uma referência a Cristo. Ou seja, é um nome de muita responsabilidade. Primeira neta, primeira filha e bem carimbada. Essa é a origem. Olha, eu entrei na área das artes via balé e música, ainda na primeira infância. Do balé e da música, eu fui para a área de teatro. E entrei aqui na ECA em artes cênicas. E me especializei, na época, em teatro e educação. Eu tive, primeiramente, eu era bem pequena mesmo, uma professora de balé mais tradicional. Depois, na sequência, ainda na infância, antes da adolescência, eu comecei a estudar com uma professora chamada Marina Guiar. E ela fazia um trabalho que eu considero excelente, porque as aulas eram divididas em, posso dizer assim, 3 grandes momentos, separadas por um intervalo. Primeiro momento, os exercícios de aquecimento e de barra. Segundo momento, os exercícios de meio de salão. Intervalo, terceiro momento, que esse para mim era o mais importante. Era o momento da improvisação. Era de você dançar, usar o repertório e os recursos que você já tinha. Daí, uma vez a cada bimestre, às vezes a cada semestre, dependendo, tinha uma aula especial que cada uma de nós preparava uma coreografia, escolhendo a música, coreografando o tema, o que é que nós estaríamos representando, a roupa, e tinha uma apresentação especial, não é, de cada uma das alunas para as outras. No final, nesse final de aula comum, essa dança, a gente também exercia a apreciação, porque uma comentava o que a outra tinha feito, como tinha feito. Então, a gente aprendia técnica, aprendia a criar e aprendia a apreciar, não é? Havia um desenvolvimento crítico. Então, essa maneira de trabalhar, que eu considero muito completa, ela foi alimentando essa busca, não é, por processos e realizações criativas, né? Foi o que me marcou. E hoje, puxa, bota hoje nisso, não é? Como profissional e estudando, não é, as questões contemporâneas do ensino da arte, eu posso fazer uma leitura teórica dessa experiência da infância. Então, essa professora já fazia à sua maneira, não é, o que a gente chama hoje de abordagem triangular do ensino da arte. Porque tinha pesquisa, tinha estudo de música, não é, tinha o aprender técnico, a improvisação e a criação e a apreciação. Essa foi a minha matriz. Foi a partir daí que eu fui para a área de artes mesmo. Quando eu entrei na ECA, foi em 1972, a escola era nova, não é? De 67 para 72 não é tanto tempo. Estava começando. E o currículo
não é? Ele tinha uma outra concepção. Era bacharelado em teatro com especialização em. Então, eu sairia, se não houvesse a mudança da lei, bacharel em teatro com especialização em educação. A especialização em educação já foi uma escolha desde os primeiros tempos. Nós entrávamos todos num ciclo básico, não é? Era o básico. Esse básico, a gente tinha disciplinas que fundamentavam tanto a arte como a comunicação. E, à medida que os semestres iam passando, a gente ia especializando. Então, era comunicações e artes todo mundo junto, depois começava a diversificar, mais ênfase em comunicação, mais ênfase em artes, mas ainda com disciplinas da comunicação, e depois em artes ou comunicações é que ia para os cursos. Não é? Daí, de artes, tem uma outra opção. Qual curso de artes? Artes plásticas, música, teatro, entendeu? Então, o mundo me foi apresentado dessa maneira integrada e dialógica entre as áreas. Eu fui formada dessa forma. Então, eu vejo assim, não é? Então, para mim, esse é o natural. O Festival de Música de Prados, concebido pelo maestro Olivier Toni da música, na década de 70, que foi um trabalho de extensão, os alunos de música indo dar aulas no período de julho para a comunidade de musicistas e comunidade em geral da cidade de Prados, em Minas Gerais. E como eu era muito próxima também do departamento de música, eu fui convidada para dar aula de teatro e dança. E acabei montando uma equipe, e como aluna ainda de graduação, eu tinha essa experiência de extensão lá em Minas. Então foi um período realmente muito rico, não é, desse ponto de vista. Do ponto de vista, vamos dizer, sociopolítico, um período difícil, porque ainda era ditadura, não é? A gente pegou a transição, muitos colegas na época foram presos, não é? Não é? Eu estou contando assim, eu estou contando o lado que foi bom, não é? Agora tem um lado difícil e mais sombrio também, e os dois coexistiam. Algumas disciplinas do novo currículo eram oferecidas no Departamento de Artes Plásticas, eu era do Departamento de Artes Cênicas. Então, para completar, eu fui estudar no Departamento de Artes Plásticas. E foi nessa necessidade, vamos dizer, legal, né, que eu acabei conhecendo a área de arte e educação, a professora Ana May, e cada um de nós tinha que apresentar um seminário e eu pedi a ela. Isso foi em 77. Pedi a ela se eu não poderia apresentar um seminário sobre o trabalho que eu estava desenvolvendo em Prados. Tinha começado a desenvolver e ela autorizou. E daí eu organizei e apresentei os pressupostos, o que eu pensei, cada uma das coisas que eu fiz, e fiz uma avaliação e abri para discussão. E ela ficou encantada com o trabalho. E foi nessa disciplina que eu formei a equipe que trabalhou trabalhamos juntas, não é, nos 4 anos subsequentes, como voluntárias nesse processo, não é, de extensão. E a Ana May, na época, no ano seguinte, 78, foi participar do Congresso Mundial da INSEA, que é a Sociedade de Educação Mundial, né? De Educação através da Arte. E ela pediu licença para levar o trabalho de Prados como um trabalho desenvolvido no Brasil. E levou. E foi um sucesso a recepção desse trabalho. Foi, assim, marcante, porque foi um trabalho fundamentado em Paulo Freire.
a partir dos estudos que eu havia feito na graduação, na disciplina Teatro e Educação, não é, com a professora Ingrid Cordella. E teve desdobramentos. A gente não faz ideia, sabe, da repercussão e ressonância que, assim, qualquer coisa que a gente faça pode ter. Porque ali eu fui convidada, eu topei, eu sou uma pessoa entusiasmada, vamos lá, tudo mais. Mas eu não fazia ideia o desdobramento e que, por exemplo, um dia chegasse nisso. Há uns anos atrás, eu já estava aqui na ECA como professora, há uns 5, 6 anos atrás, eu recebi um telefonema de um rapaz que procurou e me achou e se apresentou dizendo, olha, sou fulano de tal, no momento eu não lembro o nome dele. Eu estava em Prados quando você deu aula, eu tinha 5 anos e me marcou muito. Então eu quero conversar com você porque eu quero desenvolver projetos culturais, já adulto. Então, queria conversar das suas ideias, partilhar as minhas, porque aquilo para mim foi uma referência. Agora, me diga, quando você, com 20 e poucos anos, trabalhando com a criança, entre outros, de 5 anos, vai achar que dali a, sei lá, 30 anos, alguém vai te procurar e falar, lembra daquilo quando eu tinha 5 e você tinha 20? Vamos retomar essa conversa? Então, esse tipo de retorno é uma coisa que surpreende, né? Encanta por um lado e responsabiliza muito pelo outro. Porque, não é? Olha só. Assim como a gente pode construir, pode destruir, né? Puxa. É muita coisa. É muita coisa. Não é? Ela representa o sonho, não é? Porque eu escolhi fazer teatro, e teatro e educação. Representa o encontro com um mundo diferente do meu, não é, pela minha história familiar, onde o que eu frequentava e como, né, sou de uma família de muita mulher, estudei em colégio de freira, o meu contato com uma maior diversidade e muitas possibilidades se deu aqui na ECA, sabe, a entrada num mundo diferente. Foi onde eu descobri ideias, não é? Eu vi exemplos, não é? Eu fui desafiada, onde eu pude realizar e concretizar coisas, quer dizer, posso ainda, estou falando no passado, né? Fazendo uma espécie de uma avaliação. Foram 8 anos muito ricos, não é? Assim, e naquela época eu tinha a ideia que quando eu saísse da ECA, eu não resistiria, não é? Porque ela resumia a minha vida, não é? Mal sabia que eu sairia, fiquei muito bem e que um dia retornaria como professora, né? No Brasicanas? No Brasicanas é a primeira. Ah, você não. Você está acompanhando. Daí pode dar aqui, ótimo, estamos estreando. Então, ela é da Relações Públicas e vocês da Educomunicação. Do 2º ano, terceiro. Todos são da primeira turma. Da primeira turma, né? O som tá bom aí? Tá. Tá tudo certo? Então acho que podemos começar.